Esse é o podcast Preferir Estar Lendo. Se você também troca qualquer rolê por um bom livro, bem-vindos ao Preferir Estar Lendo, um espaço para a gente falar de literatura com leveza e bom humor. Eu sou a Camila. Eu sou a Ana. E hoje a gente vai conversar com uma mulher incrível, que a gente admira muito. Ela que é jornalista, professora de storytelling, escritora, referência em clube de livros no Rio Grande do Sul, mãe do Frederico. Ela é a Fê Pandolfi. Seja bem-vinda. Obrigada, gurias. Bom, antes da gente entrar no assunto de hoje, só para lembrar que para esse episódio chegar até vocês, a gente conta com o apoio do grupo DMC, especialistas em estratégias que ajudam empresas a reduzir sua carga tributária. Sigam no Instagram, @DMCRecupera, e conheça todos os serviços no site www.dmcrecupera.com.br. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a crescente febre dos clubes de leitura no Brasil. Mesmo em um país com índices tão baixos de leitura, esses espaços vêm ganhando força e reunindo cada vez mais pessoas em torno dos livros. Então a gente chamou a maravilhosa Fê Pandolfi para conversar sobre esse tema. Fê, tu comentou numa entrevista que o espaço dos clubes, tanto presencial quanto online, é como um espaço de refúgio, né? Um terceiro lugar. Se tu puder falar um pouquinho mais sobre essa experiência de ser mediadora de leitura de tantas pessoas e também por que tu acha que a esmagadora maioria, né, das pessoas que procuram o clube são mulheres? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, gurias. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Né? Então, eu acho que gente falando de leitura e falando de livros gera mais gente lendo e falando de leitura. Então, é legal ter esse espaço para compartilhar, né? Eu tenho pensado muito, sabe que eu tenho participado de muitas entrevistas, matérias, falando sobre esse movimento, essa febre dos clubes de leitura que apareceu recentemente, né? E eu identifiquei, assim, alguns fatores básicos e, principalmente, eu entendi que os clubes de leituras, eles não são sobre livros, eles são sobre pessoas, né? Então, são pessoas que estão a fim de encontrar outras pessoas, querendo conversar sobre outros assuntos, sobre outras pautas, entrar em outras vidas, outras histórias, como os meus clubes leem, ficção, romance. Então, eu entendi isso. E essa questão do refúgio, como tu disse, o terceiro lugar, que é um conceito que vem ganhando muita força, que é o de tu ter um lugar que é entre o teu primeiro lugar e o segundo, que seria a tua casa e o teu trabalho. Então, para onde eu fujo, para onde eu vou quando a minha mente precisa dar essa escapada ou encontrar outras pessoas, falar sobre outras coisas, né? E os clubes de leitura, eles têm ocupado muito bem essa frente. Assim como os grupos de corrida, né? Que estão muito em alta também. Então, eu acho que essa vontade de se encontrar, essa vontade de conversar, de compartilhar e de dialogar, que tem feito esse movimento crescer tanto. Porque a gente vem do momento em que o mundo está muito polarizado e que parece que as pessoas se acomodaram nisso. Eu falo com a minha bolha, tu fala com a tua, e a gente concorda em não se falar, né? Não tem aquele vamos concordar em discordar, né? E nos clubes tem esse espaço. Então, o mesmo fato de uma pessoa amou um livro, outra não gostou, odiou, a gente tem ali uma discussão, mas depois é sobre o livro, não é sobre as pessoas, né? Então, a gente discute ideias, não discute as pessoas. E, no fim das contas, está todo mundo saindo, tomando um café junto. Ninguém fica querendo ter razão. Exatamente, né? E do ponto de vista de ser feminino, um movimento muito feminino, e é confirmado isso, né? Então, realmente, não é só... Eu achei inicialmente que era nos meus clubes, porque o meu público era mais feminino, das minhas redes sociais, mas não é. Não é o caso. Geral, né? Não é geral. E a gente vê que as mulheres leem mais, mesmo, principalmente romance e ficção. Mas eu também acho que não é que os homens leiam pouco. Eu acho que eles têm menos vontade de compartilhar. Né? Eles têm menos necessidade desse espaço que as mulheres têm. Até porque... isso até apareceu no programa que eu participei com a Manu Dávila, e ela falou, né, que ela tem um clube há bem mais tempo, e ela comentou isso. Os homens tinham aquele espaço de quarta-feira sair pro churrasco com futebol, e as mulheres não tinham esse lugar. E acaba que o clube de leitura virou esse espaço, né? Virou esse ambiente em que eu encontro as minhas amigas, pessoas que pensam da mesma maneira que eu, que tem esse filtro da literatura. Então, acho que as mulheres encontram finalmente esse hobby, esse lugar e essa
essa liberdade, né? Para fazer alguma coisa que amam, para além da sua casa, do seu trabalho, da sobrecarga diária. E as mulheres são maiores leitoras também, né? São, isso é confirmado. É confirmado, né? Os dados vizinhos, que as mulheres leem mais e, é como tu falou, elas não leem tão mais, assim. Os clubes de leitura não refletem a leitura, né? Assim, porque os homens, sei lá, clubes de leitura deve ser o quê? 90%, 80% nos teus? Exatamente. Os meus são 9 clubes atualmente. E olha, eu acho que eu não tenho 10 homens. Nossa Senhora. Quantas pessoas são? São cerca de 350. Nossa, que monte, que legal. Muita gente. Imagina, são 350 mulheres. Mulherada E falando. não reflete o número de leitores, porque homens não é 90%, né? Mas é muito legal ter essa parcela masculina participando também. Claro, é outra visão, né? Claro. É outra visão da leitura. Eu acho que a Manu fala, eu vi essa entrevista, esse bate-papo de vocês, e ela fala um pouco isso também, que às vezes que perpassa também a questão do machismo, a questão dos livros discutidos muitas vezes não interessarem, eu vou ler, vai ter literatura escrita por mulheres, que a gente discutiu lá no nosso primeiro episódio com a Kelly, né? E que muitas vezes quando vai trazer para o clube de leitura, ela diz que quando muda o livro, às vezes vem mais homens, dependendo do que é o assunto do clube. Como se homens não lessem mulheres, isso, né? Exatamente. Isso, é isso que ela comenta nesse bate-papo, eu achei bem interessante, porque também, né? Eu acho que passa muita coisa, é uma junção de coisas. As mulheres leem mais, as mulheres precisam desse espaço, né? Esse terceiro lugar para sair da sua rotina do dia inteiro de trabalho, né? À noite tem aquele terceiro turno que a gente sabe bem, as três aqui como é que é, né? De casa, filho e, enfim, outras demandas, né? Podcast, clube de leitura no outro horário. E aí saber que os homens têm mais para onde escapar, né? E as mulheres compartilham mais tudo, né? Compartilham exatamente. Sempre, viram um espaço de troca. Claro. Um lugar seguro. A gente conversa, a gente tá sempre, desde pequena, dormimos na casa da outra, conversar. Tem essa coisa de trocar confidências. Isso, né? Muito menos. Pode ser isso também. Até tem um exemplo interessante que agora, recentemente, um dos meus clubes leu o Ensaios de Despedida da Elisama Santos. E é um livro muito feminino, porque é uma mulher que ela tá sempre se ensaiando para deixar a filha, né? A filha já tem 18 anos, então ela começa a escrever cartas dizendo que ela vai embora, que ela cansou daquela vida, que ela quer viver a vida dela. Então, como é que é o nome? Ensaios de Despedida. Porque eu adoro a Elisama. A Elisama, ela é maravilhosa. De despedida. E aí a gente leu, né, num grupo que tem um homem. E aí a mulherada começou a discutir, falar a respeito daquilo e tal, sobrecarga feminina, do machismo, disso, daquele outro. E aí uma hora falaram, a gente quer ouvir a opinião masculina. E ele disse assim, na verdade vocês todas estão falando a mesma coisa. E ao longo de toda a conversa ele dizia, vocês estão falando a mesma coisa, né? Virou uma piada, a gente começou a rir e tal. Mas depois eu não acho que a gente estava falando a mesma coisa, né? Mas eu acho que para ele é uma visão mais... Talvez era o que ele estava ouvindo. Exatamente, era o que ele estava ouvindo. Era uma visão mais ampla, não ia na minúcia. Então, então, realmente, são compreensões diferentes de uma mesma literatura e de uma mesma conversa. E daqui a pouco ele acha que todos os livros escritos por mulheres também falam sobre a mesma coisa. Também. Que não é verdade, né? Exatamente, E uma outra pergunta que eu queria te fazer, como leitora e também como comunicadora, o que tu sente que a leitura de ficção em livros de papel ainda oferece em comparação, assim, oferece como único, né, com outras formas de leitura? Porque a partir da última pesquisa da Retratos da Leitura do Brasil, a gente vê que o papel é ainda o preferido entre os leitores. Por que tu acha que o papel não saiu de moda, mesmo com Kindle, com tecnologia? Eu acho que é a experiência, assim como o clube de leitura presencial tem mais procura do que o online, né? Então, eu tenho os dois formatos. Eu tenho o clube online e eu tenho presencial, mas eu tenho lista de espera para o presencial, as pessoas querendo muito mais a experiência. É mesmo, achei que o online fosse mais. Não, o presencial, as pessoas querem o encontro, querem o cafezinho, querem o olho no olho, querem a conversa paralela, que não nos possibilita no online, né? E eu vejo que há uma ramificação dos meus clubes, então, quase todos os meus clubes têm clubinhos. Então, grupos de amigas que vão se formando ali, que a gente quer ler tal livro que a Fê não sugeriu, vamos fazer um jantar. E aí vão se ramificando, né? E eu acho que o papel é isso, é a experiência, né? Eu gosto da capa, da cor, do cheiro. O cheiro é muito bom, né? Tu olhar se é o de papel poder escrever. É amarelo, não é, de poder marcar. É um documento, né? Então, agora eu tô relendo O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe.
E aí, meu marido também leu, e tinha as marcações dele ali, e a gente, que será que tu marcou isso e tal? Fica aquela dúvida. Então, é um documento. Acho que é porque né? pode ser compartilhado, né? E pode ser compartilhado, trocado. Eu acho que o Kindle tem o seu valor, eu tenho o Kindle também. Eu tô com o meu aqui, que exatamente. eu tô lendo um livro nele. Mas Acho muito válido. Eu não consigo, acho que gente. Não é, tem jeito. Eu pra mim, consigo Kindle. para algumas coisas, Sou não muito é tudo que eu antiga. consigo ler no Kindle. O que eu preciso anotar e dialogar tanto. Que tem algumas espaço coisas... pra anotar, né? Mas pra mim Tem, não funciona. É, tem. o meu eu não acho que para anotar eu não tenho, mas eu tenho para dar destaque. Tu destaca. E ele me envia o PDF com os destaques Isso. no final. Isso é bom. Tu tem um entendi. resumo do teu livro. Ele é funcional, assim. Então, eu que trabalho com isso e que, às vezes, eu teria que comprar livros para curadoria, por exemplo, e daí, às vezes, eu não gosto. Acontece. Comecei a ler o livro, não. E tava certo que eu ia indicar aquele livro, daí eu, não é o perfil. O Kindle, ele possibilita tu ler as amostras. Ah, isso tanto é já legal. tem. Então, tem Alguns são bem mais em funcionalidades. conta, né? Eu também vejo isso às vezes. Exatamente. Às vezes um valor de um livro físico tá R$100 e no Kindle tá R$19,90. Sim. E é um livro que eu sei que eu não vou reler 1000 vezes. Isso, também. É, também. porque às vezes tem aquele livro que eu quero ter, porque eu vou isso. pegar ele de novo. Tipo, Exatamente. o Fim de Edi, que eu acabei de descobrir que é uma relíquia. A Fê Pandolfi Exatamente. falou. Fiquei em Viu? choque quando eu encontrei esse exemplar aqui. Porque eu comprei em 2021, ou seja, eu descobri ele antes do hype. Era É isso mesmo. E ele tá todo marcado. Então, assim, é isso. A gente gosta de reler os livros, Exatamente. né? Eu adoro reler. Pra mim é uma coisa... Até tô com um livro aqui que depois eu vou mostrar, mas que fala sobre o que é ser um leitor, né? E ele fala isso, as pessoas que relê os livros. Eu adoro É um reler. leitor, porque aquilo que tu não abandona aquilo. Tu lê ele de novo daqui a 5 anos e vai... Isso te forma fora muito que eu ler. gosto muito da biblioteca em si, né? eu Eu tenho uma também. biblioteca na minha casa que é o meu xodó. Que é o meu lugar de eu também. pesquisa, meu lugar de leitura, de reflexão, que é o ambiente, assim. Então, eu acho que os livros, eles... Até a gente teve uma polêmica agora com uma influenciadora, né, nacional, que gastou R$10 mil em livros. Ai, Era a minha próxima pergunta. Era a próxima Eu vi pergunta. Porque isso. eu li isso, que os influenciadores estão fingindo. Sim. Inclusive, além dessa influenciadora que... Como é que foi mesmo? Ela estava se mudando, indo para uma casa nova, e tinha um espaço de biblioteca na casa dela, só que o casal não tinha livros. E aí, eles foram numa livraria e compraram R$10 mil em livros. Pediram para pegar os principais, assim, e tal. E aí, pra enfeitar a casa. Bob Goods. Não, acho que não. Eu eles aqui pegaram chulhando livros... pra ter... Não, eu vi que pegar eles pegaram bons livros. Eles pegaram pediram bons uma livros. seleção top, assim, de livros, entendeu? Para constituir uma biblioteca. E aí, os vendedores selecionaram e tudo, mas não sei se serão lidos esses livros. Não, acho que não, né? Acho que não. Ou só vão estar ali Eu não na sei quem que biblioteca. uma vez estava rindo disso e dizendo que num sebo ou em algum lugar que a pessoa chegou e disse, eu queria um livro laranja. Que era tipo assim, eu quero um livro pra porque combinar. a estante é daquela cor, assim, né? Enfim, Ai, gente, aí é que horror. triste demais, né? Pois então, A é gente- isso que eu ia perguntar pra Fê, porque eu também li que os influenciadores estão fingindo cada vez mais que estão lendo, assim, nas redes sociais, porque engaja, Sim. né? Então, assim, é uma performance, vou ler aqui, todo mundo vai, né, achar bonito. Porque o livro, historicamente, sempre foi um símbolo de sofisticação, né? Uma herança das cortes e tal. O que tu acha? Se isso é válido, né? Se qualquer coisa que incentive alguém a pegar um livro é válido ou... Enfim, se isso... é meio cafona, né? Isso temos que concordar. Concordar. É complexo, né? Porque realmente existe esse movimento muito forte nas redes sociais de leitura e da leitura na moda no momento. Então, os clubes de leitura também estão, né? A gente vê a Miu Miu fez seu clube de leitura. Eu acho que foi Teve a Boteca bolsas Veneta. até isso, da Gucci Isso tudo. fizeram também, tô uma sabendo. coleção específica voltada para livros. Agora, nacional, estava em São Paulo, agora visitando uma loja, que é a MIT, que é uma marca é uma nova marca brasileira muito legal, assim, de luxo. E também tem uma coleção toda de Jorge Amado, né? Então, assim, a gente vê que tá na moda. Mas sim, eu acho que é uma questão de status também, né? Então, se eu tô com um livro na mão, né? Possivelmente eu já passo algo de ser uma pessoa diferente. E eu reparo muito isso. Né? Se eu vejo alguém lendo uma ficção, principalmente, que é uma coisa muito rara. É muito raro, né? Esses Não dias parece. eu tava num hotel e vi um senhor lendo O Mudar Método, do Eduardo Luiz. A gente já fica assim, quem é essa pessoa? Vamos fiquei, conversar com nossa, ela. Me deu a vontade de invadir, Dá. né? Esses dias eu peguei o elevador, uma senhora tava com o torto arado e eu falei, esse livro é maravilhoso. Então, a gente já puxa a conversa. A gente se identifica, né? Eu acho que, assim, que se influencia pro bem,
tudo bem, sabe? Né? E espero que a pessoa leia também, em algum momento, né? Que se estimule a ler e tal. Então, porque é isso. O Bookster fala, né? Gente lendo gera gente lendo. Isso. Ele tem uma campanha todo domingo, que eu acho que é exatamente Ele é isso. ótimo, Então, eu adoro ele. Vamos relevar. Porque os livros mais lidos, na verdade, são todos empresariais, ou de autoajuda, ou de, sim, ou de Jesus, ou alguma coisa assim, né? Bob Goods, né? Ou de desenho. Bob Goods, exatamente. Literatura de ficção é muito raro. É que nem Muito tu falou assim, raro. quando eu vejo alguém lendo um livro, assim, de ficção, eu fico querendo puxar papo. Porque eu penso, gente, a gente existe para além gente. da bolha. Isso, exato. E a gente ouviu um podcast, Fê, que tu fala, dentre outras coisas, sobre maternidade, né? Que é um assunto muito presente nos seus textos. Aliás, leiam os textos da Fê, que são ótimos, Obrigada. né? Como é que é o nome do... Substack. Eu É a adorei. casa dos textões. Isso, é muito, Adorei. muito legal. Eu achei muito bonito que quando tu foi contado o nascimento do Frederico, teu filho, tu disse, eu acho sem perceber, tu falou, quando eu nasci e a minha gestação. Daí eu comentei... Nós duas percebemos isso. Que a Camila disse, tem uma coisa muito linda que ela disse no podcast com a... não lembro o nome, qual é o podcast que tu tava. Da Débora. Isso. Acho que... E aí eu disse, quando eu nasci, a gente percebe as mesmas coisas. Quando eu nasci, não sei o quê. Mas pra mim é muito lindo isso, Aí eu achei muito Quando eu bonito nasci. isso, né? E eu acho que é isso mesmo, né? A gente nasce junto, a gente também, que a gente fala, todo podcast a gente fala isso. A gente também é mãe. Verdade. E quem é mãe não precisa nem perguntar, né? Ela vai dizer, né? Ou ela vai carregar um pingente, ou aqui ela já vai tá dizer... ostentando. Vai mostrar uma foto. Ela vai sempre tá- vai dizer. E a gente queria saber como é que tu fez para conciliar, né, a maternidade com o trabalho e com a escrita, e como que tu organiza a tua rotina, porque isso é uma coisa, o ritmo de leitura, né? Porque é a pergunta de $1 milhão, assim, todo mundo, ali naquele retrato da leitura ali do Brasil, o principal impedimento de ler é a falta de tempo, né? E assim, tempo, eu acho que tu não tem tanto também, né? Que nem nós. exatamente. Então, como é que tu organiza, assim, com o filho, com tudo? Bom, acabou que eu transformei a leitura no meu trabalho. Né? Ai, Isso coisa foi, boa. Isso foi um movimento Coisa que veio após o nascimento do Frederico. Então, eu tenho esse... Né, primeiro, eu trabalhei com... Quando eu saí da 0 Hora, eu comecei a trabalhar com viagens. Viajei por muito tempo, escrevi sobre viagens por muito tempo. Tem um livro, né? Tem um livro publicado sobre isso. E aí, quando ele nasceu, eu tinha muito essa ideia fixa de escrever o romance, eu já estava escrevendo. E eu parei, durante a gestação eu parei, durante a gravidez, parei, né, de escrever, porque era um tema pesado, eu não estava no clima. Mas eu queria muito retomar depois do nascimento dele. Então, eu pensava, como é que vai ser essa logística? Porque eu preciso pagar minhas contas também, né? Os boletos estão aí, enfim. Eu preciso voltar ao meu trabalho normal, mas eu tenho que maternar e tenho que escrever meu livro. Tenho o quê, né? Gostaria. E aí, já tinha... Quando eu engravidei, eu já tinha o primeiro Clube do Livro, que era o Clube do Livro com a UOS, que é o pioneiro, que é o que mais tem fila de espera e tal. E eu comecei a quebrar minha cabeça de que maneira eu podia trabalhar com aquela lista de espera, né? E de uma maneira que isso pudesse, então, vir a se tornar o meu trabalho também, né? Uma desculpa para ler durante o trabalho. E aí tem uma pessoa que me ajuda, que é a Camila, que cuida do meu administrativo financeiro, que é uma querida. E a gente começou a bater cabeça. O que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer e criar um formato. Então, a gente criou um formato, né, de Clube do Livro, de negócio, né, que funcionasse para mim. E basicamente é o que eu trabalho hoje. Então, a leitura é o meu trabalho. Então, eu não tenho essa dificuldade que as pessoas têm, porque isso tá na minha pauta de trabalho, né? Então, eu tenho X livros para ler até o final do mês, e aí eu calculo o número de páginas, não é de todos os livros. E aí, a partir daí, eu entendo. Eu tenho que ler 50 páginas por dia. Eu tenho que ler para bater essa meta até o final do mês. Às vezes, isso atrapalha, porque não é a leitura da maneira como a gente quer. Claro. Que é aquela coisa degustando, curtindo, enfim. Começa a virar um olhar muito clínico. Estou fazendo anotações, coisas que eu tenho que falar sobre o autor e tal. Como tudo que é hobby que vira trabalho, né? Tem um outro influenciador, um booktuber que é maravilhoso, que é o Livrada. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Eu não Que conheço. é engraçadíssimo. Eu gosto dele. E ele
Ele é um mal-humorado, né, assim. E ele fala, trabalhe com aquilo que você ama e nunca mais ame aquilo. Nunca mais ame aquilo, exatamente. Ainda não cheguei lá, ainda não cheguei lá. Não vai chegar, porque é difícil não gostar mais de literatura. Mas acaba que entrou na minha vida. Mas indo mais direto ao ponto, assim, se alguém me pedisse uma dica, eu acho que é encontrar o teu momento da leitura. Porque eu sempre adorei ler antes de dormir. Quando o Frederico nasceu, isso virou impossível porque eu comecei a ter muito sono. Então, eu deitava na cama e eu queria dormir. Além do que eu sabia que ele vai me chamar, ele ainda me chama algumas vezes de madrugada, que a minha noite ia ser tumultuada. Então, eu só quero dormir. Claro. E aí, eu virei esse horário pro meio-dia, antes do almoço ali. Então, enquanto tá preparando o almoço, esperando a comida, alguma coisa assim, ou depois, ali, um cafezinho, é o momento que eu faço a leitura. Então, é isso. Eu acho que tem que encaixar no teu dia. Num horário, né? A gente recebeu uma dica, e eu já compartilhei isso nas redes até do Arthur de Faria, que ele fala que é de manhã quando acorda, né? Que ele acorda... Tem muita gente. Porque, assim, a gente acorda e vai direto pro celular, né? E aí, é com muito custo, né? Que, por exemplo, assim, deixo o celular no outro cômodo, deixo lá, não olho ele, né? E aí, difícil. coloco pra despertar a hora que eu tenho que parar de ler, né? Porque eu tenho que fazer as coisas. E aí, tomo meu café lendo. Aí, sei lá, eu consigo ler ali 40 minutos. Maravilhoso. Mas se tiver 15 minutos, se tiver 10 minutos, já vai conseguir ler um livro por mês, entendeu? Um livro de 200 páginas. Tem que ir vendo, né, o que serve para, o que funciona para ela. Isso. Se ela tem Sim, não vai uma funcionar pra manhã todo muito mundo. atropelada, que é o meu caso, minha manhã é muito cedo, minha filha pega às 7h25 na escola. Então, eu tenho que sair cedo, Sim, tenho que ter tomado banho. Vai ter que acordar às 4 da manhã. Porque não dá. Aí eu não consigo, mas eu volto para casa no final do dia, aí dou ajeitada nas coisas e tal, e aí eu consigo ali, né, ter um tempo. O antes de dormir também, eu acho que ele é bom, mas eu tenho a mesma questão que tu, isso que a minha filha cresceu, sono. né? Eu sei que quando era menor era pior ainda, porque a gente deita pra botar o filho pra dormir, quem nunca, né? Dorme junto. Dorme junto acho que quase todas as vezes, né? Mas é isso, assim, acho que a gente vai encontrando, né, formas. Até uma das coisas que eu falei no nosso Instagram, assim, que tem me ajudado muito também a questão dos audiobooks, que eu nunca fui muito fã. As gurias muito usam. E agora tô gostando bastante, assim. E eu boto ele no Kindle ou o livro físico, tenho a obra também ali, porque daí eu vou escutando e mantenho aqui do meu lado, mesmo que eu esteja fazendo alguma outra coisa, mas eu tô ouvindo a obra, isso é muito bom, assim. Mas claro que não são todos os livros que eu vou ler da mesma forma, né? Sim. Eu gosto muito, mas não escolho todos assim, né? E sabe que tem uma outra dica que eu sempre dou para minhas gurias dos clubes, que eu chamo de o livro de ir. O que é o livro de ir? É o livro que tu vai colocar na bolsa, ou o Kindle. Isso. Então, quando tu tá numa fila de espera, quando tu tá naquele lugar que tu pegaria o celular, né? E ao invés de pegar o celular, pega o teu livro e dá uma lida. Né? E eu digo mais, deixa no banheiro. Exatamente, deixa no banheiro Porque também. no banheiro a gente, né, fica no celular. Gente, um livro ali tu lê, dá pra ler algumas exatamente. páginas. Esse final de semana Dependendo, mesmo eu gravei, dá pra ler. eu gravei um vídeo pro nosso Instagram também falando sobre isso, assim, que eu gosto de ler muitos livros ao mesmo tempo. Pra isso. Eu tenho um livro que eu vou levar comigo, e que aí no horário do almoço, deu um tempinho, eu leio. Não é o mesmo livro que eu tô lendo na minha casa, sentadinha, no meu sofá, não é o mesmo livro que eu vou ouvir no audiobook. Se eu tiver mais de um livro, eu não fico trancada. Sim, Tem o livro. Exato, e porque tem livros difíceis, por exemplo, agora que eu tô lendo História da Violência do Edouard Louis, eu não vou conseguir ler esse no dia a dia. Como tu pronunciou. Edouard Louis. Ler um pouquinho por dia aos pedacinhos é um livro que é um baque na cabeça da gente, né? Ele me dá um soco a cada vez que eu leio. Então, me dói aquele livro. Então, eu não posso ler na fila do banco. Exatamente. Mas eu posso ler outras coisas na fila do banco que eu consigo, Que é né? bom isso do livro de crônica e contos, né? Também, exatamente. Funciona bem. Sabe vai que lendo. quando eu tava na faculdade, eu pensava assim na faculdade, quando eu tava atucanada com a lista de leituras, que eu fiz letras, né? Então tá sempre ali muita coisa para outra semana. Daí eu ficava, eu tenho que ler mais. Uma vez eu peguei os contos russos, que eu gosto muito de conto russo, né? Tchekhov e tal. E aí peguei o livro de contos, e aí ia lendo, eu pensava assim, eu tô conhecendo mais do autor pelo conto, que é uma narrativa mais curta, mas eu que adoro vai me mostrar também qual que é a escrita, né? Porque se eu ficasse muito desesperada para ler um romance de 500 páginas que não terminava para mim, porque eu tinha outras leituras entrando, aí tu fica um pouco angustiada, né? E eu acho isso também, que as pessoas elas têm que encontrar o seu tipo de livro e ter uma evolução também.
A outra coisa que eu acho que facilita em ler mais é optar pelo romance, pela ficção, porque eles têm ganchos. Então, tu quer chegar no final da história. Quando tu lê um livro de autoajuda, né? Ou um livro... Até um livro biográfico que seja mais, assim, datas, né? Tu não tem esse gancho. Então, é muito fácil tu abandonar e voltar dali uma semana. O romance, se tu volta dali uma semana, tu tem que reler. Aí tu perdeu o fio. Aí, não, vou ter que voltar atrás. Então... Tu vai lendo todos os dias para saber um pouquinho e não perder o fio da meada, né? É verdade. Então, Mas o negócio Ontem, por exemplo, eu falei para as crianças, ó, vamos cada um ler antes de dormir, porque tá difícil engrenar eles, assim, a ter essa coisa da leitura mesmo, né? Eles têm 9, né? É difícil. E daí eu disse, tá, vamos ler 15 minutinhos, tá? Cada um fica no seu quarto lendo. E daí meu filho passou os 15 e disse, não, mas eu só quero ler mais um pouquinho. Então, assim, é a coisa de começar. É que nem, sei lá, academia, eu acho, sabe? Tu vai começar É um exercício, né? De É um alguma exercício, né? É um exercício. E eu não acredito muito nessa coisa, que tu vai ler só quando tu tiver... Não, acho que é disciplina também. É disciplina também. É hábito, né? Tu tipo, tal horário eu vou ler. E aí tu vai gostando. Natural, não é natural. O natural é tu ficar na TV ou no celular, né? É baixo estímulo, né? A gente tá acostumado atualmente, principalmente as crianças, com altíssimo estímulo. Exatamente. Então, tem que dar uma forçadinha, exatamente. Né? Tu tem que entrar na história. Uma vez me falaram isso também. Quando tu vai começar a ler um livro, lê um pouquinho mais, umas 20, 30 páginas, para entrar na história. Para ser fisgado pela história. Por aí não ter vontade de largar. E então, tem histórias que às vezes estão... E às vezes vai ficar ali que não vai ser tão boa. Ela não é óbvio. O tempo inteiro instigante, né? Às vezes ela vai dar uma decaída e aí tem que se manter no livro, né? Exatamente. O que tu ia falar? Eu já esqueci. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ir se sentindo na leitura. Eu tenho livros que eu abandono porque não me pegou. Vocês abandonam livros? Eu abandono. O livro que tem que muito me pegar. Abandonar. Mas é o livro que tem que me pegar, não eu. Porque, tipo, assim, ele tem mas que me conquistar acho certo. também. Eu sabe? acho certo abandonar. Eu não tenho muito, mais. mas eu dependo. Eu não abandono muitos. Eu normalmente leio até o final. Mas se tiver um que eu realmente vejo que não é escrita que eu gosto, eu não vou. Tem uns que pensam, tem tanto livro bom para ler na vida e eu não vou conseguir ler todos os livros que eu quero. Eu vou gastar então, minha vida lendo. A Marta Medeiros que fala, né? Que ela lê muito, a Marta. E ela disse que ela lê 3 páginas. 3. Se até a terceira não encantou ela por algum motivo, ela larga. Mas claro, que é signo. 3 é tenso, né? Marta Medeiros, vem aqui nos explicar. Como escritora, eu fico pensando, meu Deus, mas tem que julgar a pessoa em 3 páginas, mas né? é que ela tem um olhar muito clínico, né? Assim, o olhar dela é diferente de qualquer... Mas eu acho que é legal isso, assim, que o livro tem que me pegar. Porque eu penso assim, a gente tem tanta coisa pra ler na vida, né? Uma coisa que eu lembrei agora, que eu ia dizer aquela hora, é que eu não me importo muito com spoiler. Então, claro, eu não quero saber o final, assim, ou uma coisa muito grave. Mas uma coisa que eu aprendi também que pra eu gostar mais de uma leitura é talvez pesquisar um pouco mais do contexto histórico, do que foi feito, do que mais ou menos trata, pra ver se eu vou gostar. Porque daí, se eu começo um livro que eu tô no escuro, e eu não sei nada daquele livro, e ele não tá me prendendo no início, eu abandono, às vezes eu poderia gostar dele mais pra diante. Então, eu costumo dar uma pesquisada antes, mesmo que às vezes eu veja alguma coisinha de spoiler, mas saber do que eu tô indo, eu gosto assim. De spoiler também. Eu gosto de um pouco, assim, claro. Acho que não nada que vá atrapalhar, né? Eu também não me atrapalho muito demais, assim. Mas eu acho que não é uma questão também. Não. Tem tanta coisa envolvida, né? Tem tanta leitura. história que a gente ama e que a gente já sabe. Exato. Exatamente. Principalmente quando envolve biografia de alguém, né? Isso, ou que já foi novela. Exato. Tipo Gabriela. Eu li enfim. esse ano Gabriela. Ai, eu amo Gabriela. É muito bom, né? Sou apaixonada por Gabriela. Eu adoro o Jorge Amado. Sim. E aí eu penso isso. E ele que nem é tão bem visto na academia, não era, pois né? Não agora era, exatamente. Agora já não é assim, né? Mas parece que quando faz sucesso, assim, não... sempre tem, Me né? falaram isso esses dias. Tem. Não é permitido sucessão, tipo Carla Madeira. Só sucessinho. Exatamente. Se faz muito sucesso, muito lido, não. Se a gente não gosta. Tá bom. Não tá bom. Tem isso, né? Mas eu assim... acho que já mudou um pouco a academia, assim, esse olhar, né? Pelo menos algumas, né? Mas eu já acho que já mudou um pouco, né? Não, e o Jorge Amado era uma questão política também, que eu acho que também teve. Ele era muito envolvido e tal, então eu acho que também teve algumas questões que barraram ele de chegar mais na gente, né? De a gente ter mais acesso, assim. E a gente pensar nesse alguém que tá ganhando dinheiro com literatura, que bom, tem que apoiar, né? Isso, né? Por que a gente vai ter raiva de quem faz sucesso? É o que mais existe no mundo. Bem-vindo ao mundo. Mas ninguém faz sucesso com literatura porque ninguém consegue viver só da literatura difícil. na vida. Eu acho então, que bom quando a gente consegue. Eu acho que hoje em dia o
esqueci o nome dele, que escreve série e tudo, que virou O série. Rafael. O Rafael Montes. Rafael Montes. Esse eu acho que é o que... 1 milhão ele bateu agora essa semana, Meu parece. Deus, eu já li alguns dele. Ele é muito bom mesmo. É. Claro, ele é diferente, assim, desses livros que a gente tá Ele é falando. roteirista, né? Ele é roteirista. Então é bem aquele thriller americano, assim. Mas é bom, é um thriller bom, assim, de ler. É legal, eu gosto dele. Então, vamos para os nossos quadros. Vamos lá. O primeiro quadro, então, é qual foi aquele rolê aleatório que no meio tu pensou, putz, eu preferi estar lendo. Olha, hoje de manhã eu passei por um rolê e eu pensei, por que eu não trouxe meu livro, gente? Porque não podia entrar celular, não podia entrar nada de nada, só os documentos. E livro é um lugar que poderia entrar. Que hoje eu fui passar pela minha entrevista de visto para os Estados Unidos. E aí, tava lá no consulado americano, enfim, e horas lá na espera e tal, para uma entrevista que é 2 minutos, né? Bah, que é assim... nunca fiz. É uma função. E aí eu pensei, ai, gente, por quê, sabe? Eu ia ter passado meu tempo, curtido o livro, mas simplesmente bloqueei. Tava tão focada nos documentos ali que bloqueei. Então, eu acho que qualquer rolê burocrático, assim, o rolê livro burocrático salva. é muito ruim, né? E no Detran, Deus Exatamente. O livro coisas que a gente salva tem em que todos ir. esses rolês, ele Hoje em dia a gente salva. não pode falar ir no banco, ninguém mais vai no banco, É verdade. né? Ir no banco, quem é que Teve vai um no dia banco? que eu tava eu tive que ir pro hospital, enfim, não tava me sentindo bem. E aí eu levei um livro e eu pensei assim, nem tá ruim aqui. Exatamente. Fiquei 3 horas Exatamente. esperando. Mas eu disse, tá bom aqui. Parece- Eu tenho fone, É. eu boto sempre música mais clássica pra ouvir. Pra porque ler. senão, Ai, não, eu senão leio sem consigo. nada. Não, eu normalmente eu leio sem nada, mas se eu tô num lugar barulhento, eu costumo... Um ruído branco. Um ruído que não seja uma música boa, mas que eu não vá cantar, né? Se for Sim. cantar, não vou Se botar um Legião Urbana, começa a cantar, cara. daí eu dá. vou ficar aqui cantando fora de caboclo, não. Daí eu boto uma música bem zen. Ou aqueles barulhos, noise, não sei o que tem. ruído branco, isso. tipo isso. Eu gosto. Mas isso de achar bom... A gente é prima, né, também. Eu não sim. sabia. E aí a nossa avó fazia hemodiálise há muitos anos, né? E a gente perguntava, como é que tem hemodiálise? Não, é bem bom, porque daí eu fico rezando lá, lendo meus livrinhos de oração. Então é mais ou menos isso. Não, é bem bom, ótimo. Eu tô aqui, tô fazendo minhas Tadinha, coisas. querida. Eu tenho uma situação, assim, de entrar pra minha bolha, assim. Normalmente, se eu tô num lugar que eu não tô muito... tem uma palestra que não tá boa. Eu entro pra uma bolha que daí eu pego minhas coisas Salva, e né? salva a É, minha vida, assim. eu que daí acho penso, também, eu tava acredito bom nisso. até. Tava bom, tava Eu tô ótimo. fazendo minhas coisas. E eu tenho facilidade de concentração. A Então... gente tem filhos, por isso. Não, eu trabalhava nas 250 pessoas numa mesma verdade. sala, com TV, rádio, tudo ligado. Impossível. Eu tenho a minha experiência de leitura, treinado. assim, de leitora. Eu aprendi muito a ler no barulho, estudar no barulho, porque a minha casa sempre foi muito cheia. A Camila sabe, uma casa cheia de gente, com gente falando alto e entrando porta dentro, né? Sem bater, enfim, mas porque é o nosso jeito, a família é grande. E eu aprendi muito a lidar com barulho e também me concentro e tal. E aí eu tinha uma dificuldade quando eu ia pra universidade, que aí eu dizia que lá na URGS eu estudava melhor no Bar do Antônio, sentada com barulhando as pessoas, do que na biblioteca. Porque na biblioteca tu sentava ali no teu lugar, Essa pressão, entrava né? uma pessoa e fazia nhê na porta. Aí a pessoa entrava, derrubava um lápis e eu ficava prestando atenção naquela única pessoa. E assim, só. no geral, quando tem muito barulho, eu não me importo. Parece que eu me isolo, assim. E qual é Coisas, teu né? rolê, Ana? Eu anotei aqui um rolê que tu tava presente. A gente tem Meu uma mania Deus, de tenho contar medo. rolês que a outra tá presente. Mas é que esse aqui era uma coisa pra ser de criança. A gente faz uns 2 anos, eu acho que a gente ia levar as crianças num bloquinho de carnaval na Cidade Baixa. Era de criança, era um horário de criança, tava escrito que era de criança. Mas a Tinha gente chegou... focinho de criança tudo. Olha como é que é o Chaves, não parece limão, tem sabor de laranja, é de tamarindo. Mas era de tamarindo. Mas era de tamarindo, porque daí a gente chegou lá e as crianças ali arrumadinhas, né? Bonitinho. Coisa mais querida. Daí foi também, a minha filha levou uma amiguinha com a mãe dela. E a gente entrou naquela muvuca, que é a Cidade Baixa, na época de carnaval. E as crianças, e foi aparecendo de tudo, assim, né? A gente meio seminua, né? né? Uma coisa estranha, uma assim. fumaça. Sexo, drogas e rock and roll. Mais ou menos. E aí, Uma fumaça, como é que Sexo, uma drogas, serração, drogas tinha uma e samba. serração. uma serração num sol, né? Aí as crianças começaram a chorar. Riquinhos. Daí eu, ai meu Deus, daí tentei botar a minha na garupa. Não, os meus assim. foram embora em 2 minutos. Os teus Se assustaram. também. Mas aí foi, acho que nem 15 minutos, a gente só passou pelo movimento.
momento e fomos para um café. Daí a gente melhorou o rolê. Daí não era mais esse rolê. Café do Harry Potter. Que era o café do Harry Potter, aquele, né, que tem ali na Cidade Baixa. amor. Que aí nos divertimos Ai, muito, né? Mas eu pensei naquele dia, ai, por que não ficamos em casa lendo Lendo, as crianças, verdade. fazendo outra coisa? Porque a minha filha também é muito leitora, assim. Ela tem 11 agora. E aos poucos, claro, tem vezes que mais, vezes que menos, mas ela carrega livros com ela, que é uma coisa que... Livro de eu ir. acho um Legal. amor, um livro de ir. Ela leva ou o livro ou leva um caderninho pra desenhar. Ai, Então, ótimo. sempre é legal, Sem telas. assim. Não, é mais ou menos sem telas. Também não é assim. Ela tem as telas, mas eu digo, leva alguma coisa pra fazer, aí ela Claro. leva o livro ou o caderno. Até no aniversário dela, de 11 anos, quando eu vi, ela saiu com estojo, aí botou em cima da mesa, minha filha, é teu aniversário. A gente comemorou numa hamburgueria no ano passado. Ela disse, mãe, mas é meu aniversário, mas eu vou fazer o que eu... Sim, tá em fazer, vontade. né? O meu rolê aleatório, eu pensei em outros, assim, mas não tem como deixar, que foi Inter e Flamengo, agora, quarta. Quando eu vi, assim, era tarde o jogo, era 9h30, ainda pensei, por que eu vou no jogo, né? Meu pai não vai, meu namorado não vai, meus filhos não vão. Eu tava na saída de casa, pensei, tá, acho que eu não vou. Não, vou porque é hábito, entendeu? Tu Tipo, não leitura, assim, Tu tava hábito. quase não indo, tu me perguntou aí até eu se eu não fui. podia. E aí, tá, cheguei lá cedo e tal. Quando eu vi aquele papel picado, pra quem não Começou sabe... bem. Aquele papel picado, o jogo suspenso durante, sei lá, 30 minutos. Eu juro que eu pensava assim, eu ainda olhei pro Adauri, que é o amigo do meu pai que tava comigo, e disse assim, por que eu não fiquei lendo? Então, o meu episódio preferido estar lendo é esse. Semana, pelo amor de Deus, semana passada, né? Enfim. E agora o próximo quadro é, nessa semana eu fui algum personagem, algum escritor. Pois é. Essa aí Algum eu tô bem filme cabeça. também, Sim. alguma coisa. Essa semana... Deixa eu ver. Puxa vida, essa eu não pensei. Quer que a gente faça, depois vai pensando? É, vou tá? pensando. Pode ser. Eu não vou falar um personagem, ou essa vez não vou falar um personagem nenhum escritor, eu vou falar um título. Eu também demorei um pouquinho a pensar nessa, pensei, o que eu... Aí Essa a eu gente disse, vai "Que eu fiz cortar, eu muito acho. Esse essa-" quadro é muito É difícil. difícil, Todo é mundo difícil, chega aqui e acha É difícil esse difícil. quadro. Eu escolhi um título, dois títulos, que é esse aqui, o Como Cultivar uma Vida de Leitura. Ai, que livro lindo. É lindo esse livro. Ah, Ele é amor. muito massa. E também o Direito à Literatura do Antônio Cândido, que está dentro do Vários Escritos, porque essa foi uma semana que é esse Como Cultivar uma Vida de Leitura. Acho que eu passei a semana me organizando para ler e lendo. Sim. Assim, sentada, vendo as horas e não sei o que. Todo o espacinho que tinha da semana, né? Correndo atrás do... né? Eu gostei muito, assim, essa última semana, essas últimas 2 semanas, assim, do foco, assim mesmo, que Sim. eu tomei para as coisas que eu quero fazer, assim. Então, aí eu escolhi esses porque eu pensei assim, não encontrei um personagem, né? Acho que várias semanas a gente foi, fomos Macabeia, fomos... Geralmente eu sou Macabeia. Eu também. A gente já foi vários, né? Mas assim, essa semana eu disse, eu vou escolher um título, porque também o personagem não me veio, mas título dá. O meu é o Karov, e eu falei que eu não ia falar sobre o nome dele, mas eu vou tentar. Não vou tentar. tentar é difícil. É o Karov. Acho que é assim que se fala. Porque eu tô assim, como eu falei pra Fê antes de a gente gravar, eu também quero escrever um romance, mas é uma coisa meio autoficção, assim. Mas eu tô sempre naquele embate de escrevo sobre a vida, não escrevo. Então, eu tô meio ele, assim, porque ele escreve um livro sobre a família dele. Ele é detonado pela família. Todo mundo odeia ele na família. Então, na verdade, eu não quero ser o Karov. Então, eu acho que é isso. Essa semana eu tô nesse dilema. Boa. Bom, gente. Pensando aqui, eu acho que... É que a semana tá curta, né? Dá pra ser da semana passada. Dá, também, né? claro. Pode ser do mês. Pode ser do mês. Da vida. Da vida. Eu acho que foi um mês bom pra mim, assim, de fechando projetos, enfim, o clube crescendo, mas a gente entra naquele dilema entre o trabalho crescendo, a maternidade ficando um pouquinho pra trás. Cobertor e tal. curto. Cobertor curto, exatamente. Então, eu tô tentando pensar alguém que tem essa relação, assim, de escrita. Talvez Rosa Monteiro mesmo. Pode ser. A Rosa Monteiro, que tá sempre com essa coisa de criatividade, misturado com a escrita, com a família. É a Rosa Monteiro. É a louca da casa. Que a gente... Eu até tenho um E eu vou dizer mais, essa semana as crianças, eu separei esse livro, essa semana as crianças olharam assim, mãe, a louca da casa é tu. Ai, queridos. Olha, a louca da casa. O próximo quadro é um pouco mais fácil, e é qual o teu crush literário?
Bom, essa é polêmica, né? Porque se meu marido estiver ouvindo... enfim. Mas ele sabe que tem esse crush literário na minha vida, porque ele é uma pessoa que não é tão distante assim, né? Que é o Chico Bosco. Ai, eu amo! Chico Bosco. Aliás, Chico. O Chico Bosco, eu acho ele maravilhoso. E ele é sempre... Até esses dias ele apareceu um vídeo dele tocando piano e meu marido falou, não, o cara ainda toca piano, aí não dá, né? O cara é bonito, o cara é inteligente, o cara toca piano. E se for, assim, longo prazo, talvez, acho que o Machado de Assis. Né? Sim, Também. ele é o mais lido. Agora eu tô no foco do Retratos da Literatura no Brasil. Mas ele continua sendo sempre o mais citado, o mais lido, né? Impressionante a força que ele tem, né? Ele tem essa coisa do Brasil. Bom, se ele falasse inglês, ele seria o maior autor do mundo, né? Com certeza. Com certeza. Teve aquela booktuber, lembra? Que ela descobriu Machado de Assis e disse, gente, o que é isso? Ficou impressionada. Divino, né? Acho que Dom Casmurro, que ela leu. É que Dom Casmurro é um negócio muito precioso, só que a gente lê com 16 anos, a gente não entende. A gente nem entende. Mas eu até acho que é bom ler Dom Casmurro na escola. Não, claro que pra sim. gente ter aquilo. Mas reler Machado na vida adulta é é demais. A gente fica naquilo. Será que... Tentando achar os argumentos. Uma vez eu li com uma turma de estrangeiros. Quando eu dava aula no PPE, da URGS, que é Português para Estrangeiros. E aí tinha uma turma de 16 coreanos, chineses, e a gente leu Dom Casmurro numa versão mais adaptada. Sim. Versão coreana? Não, uma versão brasileira. Eles estavam aprendendo português, então eles leram em português, mas era uma versão que não é adaptação muito jovem, mas é uma adaptação, né? Enfim, aí a gente leu. E eu fiz questão de primeiro fazer com eles aquilo que na escola a gente faz, do júri, da Capitu, de entender os argumentos. Eu lembro que eu levei até um batedor de bife, assim, pra brincar, que a gente tava fazendo um júri, mas depois entrar na parte mais profunda, que não tem essa resposta, porque justamente a gente só vai olhar o olhar dele e tal. Eu acho isso muito legal também, que a gente leia quando a gente tá na escola. Legal. Pra fazer essa coisa de, vamos tentar entender que lugar a gente enxerga a traição, e depois, quando a gente fica mais maduro, né? E tomara que as pessoas que leem depois entendam isso, né? Que dizem que a pergunta, né? Traiu ou não traiu? Que é ser ou não ser do Shakespeare, pra nós, na verdade, é traiu ou não traiu. É verdade, uma boa. Traiu ou não traiu? Eu tenho uma camiseta que é Time Capitu, né? Time Capitu. Adoro. Se eu pudesse uma versão da... Que bom, e a gente não tem propositalmente uma versão da Capitu, né? Mas lembro que tinha uma série, né? Que era Capitu. Eu até faz muito tempo que eu assisti, não lembro muito bem. Mas era boa até. Eu lembro que era uma série da Globo, eu acho. E teu crush, Ana? É que assim, os crushes a gente também, depois que a gente faz... tá no 7º esgotaram episódio, já. Estamos esgotando. Só que sempre a gente não falou esse episódio, eu preciso falar de Chico Buarque. Porque a gente fala em todo episódio, Selton Mello, eles estão sempre presentes. A única vez que a gente não falou do Chico Buarque e Selton Mello foi agora. Que a gente tá falando. A gente tá falando, mas é sempre assim. A gente sempre vai achar um gancho, porque né? eles são crushes literários eternos. E bom que eles são inatingíveis, né? Então, sem Não, por isso que eu ia dizer que eu escolhi dessa vez... eu escolhi pensando assim, quem que eu tô lendo muito agora e tô um pouco viciada na pessoa, assim, né? Nessas últimas semanas. Assisti ontem o documentário e gosto muito de ler. Eu já conhecia porque é amiga do Caio Fernando Abreu e eu estudei muito tempo Caio e tal. Que é a Ana Cristina César. Então, pensei em crush nesse sentido, assim, né? Sim. De estar muito desesperada por uma pessoa apaixonada nesse sentido, assim, né? Não encantada isso. como fico com o Chico Buarque. Não, é outro encantamento. É outro encantamento, né? Porque eu sou, como é que é, infelizmente hétero. Como é que é, suportavelmente hétero. Suportavelmente. Mas assim, aí eu tô com o A Teus Pés. Ai, se tu me deu uma vez de aniversário. Eu adoro esse livro, acho muito bom. Ela publicou só 2 livros em vida, né? E eu tô lendo também a biografia, que é do Ítalo Morricone, que é quem fez o livro de cartas do Caio. Então eu tô lendo e acho que é bom, assim, a gente tá também, quando a gente entra num autor, assim, num escritor e fica estudando várias coisas, lendo vários textos, a gente se apaixona. Exatamente. O meu crush, eu vou ser mais esperta que a Fê. Não vou escolher alguém, né, com ciúmes, vou escolher Borges. Boa. Olha pro meu namorado ver quem é o Borges. Uma que ele já morreu e outra que ele era bem feliz. Boa. A outra semana o teu era o Manuel Bandeira, não é? Eu tô só que ela nos mostrou, velhos. não é tão lindo. Não é tão lindo. Ele é lindo, gente. Eu acho ele lindo. É que eu sou apaixonada por ele. Olha que lindo. Fofíssimo. Uma vibe Quintana, assim. Nessa foto tá mesmo, bem é verdade.
Então, eu acho que Borges, foi aniversário dele essa semana, e daí eu reli alguns contos dele. E eu acho ele muito maravilhoso, sou muito fã dele. Então, ele tá meu crush. Mas também, vamos combinar que é um outro tipo de crush, né? Digamos que é diferente do Selton Mello. E o último quadro é um livro para ler antes de morrer. Bom, esse eu fico em dúvida se é que eu recomendo para as pessoas ou eu. Pode fazer os dois. Tá. Que eu não li ainda e preciso ler, que está na minha lista, é Orgulho e Preconceito. Tem lá em casa, nunca li. Também Eu tá li. lá. Tu já leu? Gostei. Tem que ler. Esse Só tá o aí. filme, né? O filme eu já Também, vi. o filme também. Não, mas quero ler o livro. E eu acho que para as pessoas, eu tenho falado muito nos meus grupos, é o Jorge Amado. Quem não leu ainda Jorge Amado, principalmente brasileiro, né? É muito bom, né? Precisa ler. Qual o teu preferido? Ai, o que eu li Gabriela agora recentemente tá muito Tá. no meu coração, mas o Capitães de Areia também. Capitães de Areia, né? Pra mim, maravilhoso. até indiquei ele esses dias também, né? Eu acho que ele Eu gosto dos dois, acho que eu não foi o meu consigo. primeiro contato, assim, eu gosto de ler. Foi Capitães de Areia. Olha aí, exatamente. É fácil de ler, assim, fácil no sentido, assim, ele flui, né? Um adolescente consegue ler. Exatamente. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele é sagaz, o humor, Isso. tudo. Eu adoro assim. com humor. Pra mim, livro tem que ter um pouquinho de humor. Terra do toquezinho. Sem Fim também é bom. Muito bom. Nunca li. Muito Também bom não li. Ótimas dicas. Esse o Orgulho e Preconceito, tu falou agora, eu me lembrei que esse livro eu li de uma forma bem inusitada, que depois acabou não se repetindo mais tanto, porque eu não tô mais em sala de aula, né? Que eu sou professora. E eu tava, na época que eu li esse livro, eu tava grávida de 8 meses. E eu tava dando aula para 6º, 7º, 8º e 9º. Imagina, né? As crianças lá, 30, 40 crianças. E a gente fazia a parada da leitura. 15 minutos por semana, a gente sentava e lia. Todo mundo lia. E sempre era assim, quando eu lia, botava meus pezinhos ainda lá, como é que é grávida com o pezinho inchado. Botava meu pezinho e tal, lia meu livro, que era Orgulho e Preconceito. E os meus alunos sentavam e liam bem bonitos 15 minutos. Agora, se eu fazer qualquer outra coisa, e aí, tipo, tem uma chamada que eu tenho que terminar aqui, eles se desconcentravam. Olha que legal, como é o exemplo, né? Porque se eu não estivesse lendo também com eles ali, eles não liam. E aí, eu li todo esse livro nas aulas. Era o livro que eu deixava na escola. Legal. E foi bem legal. E é um livro E é bom grande. mesmo? É muito bom. Muito bom. Faz tempo, né, que eu li esse livro, né? Mas eu achei ele muito bom, assim, gostei. Olha que legal. Sabe que tem um projeto em Porto Alegre, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Leitura em Voz Alta. Não. E eles se encontram na Macum, que é uma livraria da Cidade Baixa, que é É muito linda legal. aquela livraria, eu já um dos fui meus umas lugares 2 vezes. preferidos em Porto Alegre. E eles leem livros, assim, são livros mais, às vezes, mais difíceis, mais complexos. Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. E leem um capítulo por quarta-feira. Então, toda quarta-feira, amei. final do dia, as pessoas vão lá e têm que emprestar sua voz. Que legal. Então, todo mundo lê um pouquinho. Quem não quer ler... Não, acho que todo mundo tem que ler. Quem tá na roda precisa ler. Ai, quero Lê muito. e depois eles debatem o capítulo. E é uma maneira de Que ler legal. livros que, às vezes, poderiam ser mais arrastados, né? Pra gente, assim, de ler Que no legal. dia a dia. Adorei é bem essa legal. Muito dica. legal, Vamos eu gostei colocar também. também, né? Bem legal. É, E lê em o teu voz livro, alta. Ana? Eu escolhi Graciliano Ramos. Esse livro aqui, O Vidas Secas, que a gente, acho que até, não sei se a gente já citou exatamente Uma o vez eu Vidas roubei Secas. esse livro, foi esse, né? É o próprio. Esse aqui, Clássico. ele é um livro que eu gosto muito. E por que eu trouxe ele? Primeiro que eu sou apaixonada por essa obra e sempre fui, já li muitas vezes. Mas a última vez que eu li foi mês passado, com Isabela Lubrano, que tem o canal Ler Antes de Morrer, então tem super a ver com o nosso quadro. Verdade. Ela tem uma forma de... No Spotify, tu assina ali, sei lá, R$5 o canal dela e tu recebe os audiobooks. E ela que tem, legal. assim, um audiobook muito bem feito, tem efeito sonoro. E é ela que grava. É ela que grava. Ai, que legal. E é uma Legal. leitura gostosa de ouvir, assim. Então, às vezes, tu tá... E como é um livro que eu já conheço, já tinha lido, já conheço a história. E ela vai indo, assim... Cada capítulo é um livro comentado. Então, ela lê o capítulo e comenta. Ai, que legal. Então, ela vai dizendo, ó, aqui a baleia, isso, aqui, o Fabiano, o porquê que os meninos não têm nome. Tudo ela vai fazendo a análise no final da leitura de cada capítulo. Então, eu saí mais apaixonada pelo que eu já sou desse livro, né? Então, mês passado eu fiz essa leitura e bem aquilo, no meio da muvuca da minha casa, fazendo outras coisas e ouvindo a Isabela. Eu até quero comprar outros, né? Acho que se a gente assina, tem uma questão de receber todos os que ela for fazendo, né? Ai, que Mas legal. é bem legal, assim, achei uma boa ideia e algo que realmente faz outras pessoas lerem mais, né? Isso é muito Legal. bom.
O meu, na verdade, não é um livro específico, mas é um autor também, que é o Rubem Braga, que é Crônicas, que eu gosto muito de crônicas. E o Rubem Braga é o mestre em crônicas, né? E até eu mandei uma crônica pra Ana esses dias. Ela procurou e achou. Hoje um amigo meu achou essa crônica. Eu acho que o Rubem Braga todo mundo tem que maravilhosa. ler um dia, assim, na vida. Não precisa ler todas, mas algumas, assim, porque ele é muito, muito bom. Um Então, eu frasista indico. muito bom também. É, muito. Ele é ótimo. Eu gosto muito dele. Essa crônica Eu fico, às vezes, específica. lendo ele, tipo isso, assim, deixo no banheiro, ou de manhã, não quero, pego e leio uma crônica dele, assim, faz bem. Essa história que tu me indicou, a Camila me indicou uma história só que ela me contou a história. E aí aquilo, eu fui Uma procurando. frase, eu acho, Ela né? me disse uma coisa da história e eu Tu tô. ficou. Olha, mas faz tempo, acho que faz um ano que tu me disse isso. E eu Mais, fiquei talvez. procurando, não achei que livro era. E não achei que era crônica. Aí hoje de manhã eu mencionei porque um colega meu do trabalho, o John, ele me mandou um texto de uma aluna que ele está escrevendo para um projeto nosso que chama Descortine Suas Ideias, que vai ter uma publicação de livros dos nossos alunos da rede municipal aqui de Canoas. E aí ele me mandou o texto da aluna que dizia que ela tinha dificuldade de se entregar para o amor, que ela sabia que perdia por causa disso. Assim, é um livro, um texto muito sensível dessa menina, assim, ainda mais para a idade, assim, mas muito bem escrito. E aí eu disse para ele, poxa, ainda hoje de manhã falei numa crônica que era isso que são dois caras num bar, deixa eu ver se eu me lembro, eu li ela hoje quando ele me mandou, daí ele já achou, né? Que eu demorei um ano, ele já achou aqui, né? Que são dois caras que se encontram no bar, dois amigos, e um tá muito apaixonado. Daí ele vai lendo, será que eu mando o telegrama? Será que agora ela já chegou? Acho que agora ela deve estar falando com a mãe dela. Ele vai imaginando a amada, né? E o outro tá ouvindo ali. Ele vai dizendo, acho que eu não vou mandar o telegrama, porque depois ela vai receber. Ele vai criando imagens e histórias na sua cabeça. Obsessivo apaixonado. Né? Exato, Seu que é estado CID, natural. né? A gente brinca que paixão é CID, né? É doença, Total, né? Porque a gente total. fica completamente. E daí, no fim da crônica, o outro diz assim, eu fiquei... tipo assim, fiquei com Inveja. pena e com uma profunda inveja, assim, porque isso é tu carregar, como diz o Caetano lá na música Sonhos, né? A questão de não andar vazio, né? Saudade até que é bom, melhor que andar vazio. algo Sim, assim, melhor né? sofrer do que não ter um amor, né? Isso, Quer então é muito dizer. bonito. Eu achei uma crônica bem legal. Acho que é o Apaixonado, algo assim. Eu não me lembro. É bem legal. Então tá. Então tá. Bom, gente, infelizmente, olha ali o horário, a Camila me cutuca e o horário grita. Que ela vai... E a gente vai indo, né? Que a gente já tá no nosso finalzinho do nosso encontro. A gente queria eu te amei, agradecer adorei. muito. Obrigada pelo convite. Eu É amei que muito tu bom. aceitou, adorei, foi ótimo. Foi Eu sabia ótimo. que ia ser ótimo. Ai, a Obrigada. gente sabe que é difícil, né? A gente tem a questão do tempo, né? De tudo a gente, né, espera muito, a gente gosta muito de encontrar as pessoas, mas a gente sabe que não é fácil, né? Sim. A gente aceitar um convite para vir e a gente fica muito feliz Lisonjeada, de... né? Muito Sou obrigada. muito honrada com o convite. Obrigada, meninas. Ai, Foi que ótimo. bom. Muitas dicas boas aqui. Nos Muitas conta- trocas. Isso, e Muitas. antes da gente ir pro fechamento, a gente também queria que tu nos contasse como é que as pessoas podem te achar, se inscrever nos teus Claro, clubes, sim. enfim. Bom, acho que o melhor canal é o meu Instagram, que é o @fepandolfi. Então, as pessoas podem acessar por ali, mandar o direct, uma mensagem. Nesse momento, os meus clubes presenciais, eu tenho apenas um com vaga, que é o do Projeto Social, que é com o Instituto Dia do Amor. Então, a verba desse clube, que as meninas pagam, ela é totalmente revertida para fazer um clube com mulheres em vulnerabilidade social. Legal. Então, a gente compra os livros para essas meninas e os lanchinhos e tudo mais. Então, esse sempre tem vaga aberta, porque quem entra abre uma outra vaga para uma mulher, uma menina. E o clube online, né, que vai abrir as inscrições em breve, da nova turma. Então, também fiquem atentos lá no meu canal, que de 6 em 6 meses a gente vai Legal. abrindo as turminhas. Tem um clubão que eu já quero participar. Bora. É. E o É. clubão. Ligue. O clubão vai ter poucos ingressos à venda para não membros, mas a gente vai fazer uma cota de 20 ingressos, mais ou menos. Já tem que ser só 18, É. porque a gente quer ir. Só 18, gente. Não, vocês são convidados. eu já falei. Olha aí, ó, que alegria. Ai, mas que bom mesmo. obrigada. E Obrigada. a gente agradece muito. Antes de encerrar o episódio, a gente também quer contar, né, uma novidade, mas que nós aqui do Preferir Estar Lendo, a gente vai fazer uma pausa pequena. E nesse tempo a gente vai se dedicar a outros projetos, então novidades vêm por aí. A gente vai manter o nosso Instagram ativo, vocês vão seguir vendo o que a gente vai produzir e convidar vocês a participar. Mas em novembro a gente volta, então, para uma nova temporada do podcast. Daí a gente pode mudar um pouquinho, eu brinquei com a Camila, vamos
mudar um pouquinho os quadros. Não, vamos esse aí do mexendo. Quem Você Foi, o personagem já era, gente. Deu problema pra todo mundo. Ele já foi até... Nossa, que ideia foi essa? Bom Foi enquanto minha. durou, né? Foi bom enquanto durou e agora a gente vai mudando. Mas isso é legal, a gente mantém os quadros que a gente vê que rende, enfim. Isso é legal também fazer umas novidades, né, pra todo mundo. Então, se você curtiu esse episódio, aproveita para seguir a gente no Instagram, @preferir estar lendo podcast, onde sempre tem conteúdo extra e novidades. Olha também os episódios anteriores que tivemos respectivamente a Kelly Matos, Clara Corleone, Carolina Panta, José Faleiro, Arthur de Faria e Camila Macari. Só gente massa como a nossa convidada de hoje. Muito obrigada também aos nossos parceiros, a RF Mídia, o Alexandre Pereira, que fez nossa imagem visual, e ao nosso patrocinador, o Grupo DMC, referência em estratégias para redução de carga tributária com segurança e inteligência. Se tu é empresário e busca soluções para pagar impostos de forma legal, fale com quem é especialista. Siga no Instagram, @DMCRecupera, ou acesse www.dmcrecupera.com.br e conheça os serviços que podem transformar a saúde financeira da sua empresa. Muito Muito obrigada, obrigada. Fê. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso espaço.